Agora a gente muda de assunto para falar da proposta que foi protocolada na Câmara dos Deputados, proposta de emenda à Constituição que estabelece novos parâmetros para a imunidade parlamentar. A ideia é proteger os integrantes do Legislativo em discursos feitos em qualquer lugar, incluindo nas redes sociais. Ministros do Supremo Tribunal Federal que descumprirem a norma poderão ser punidos até com a perda do cargo. O autor da proposta é o deputado Bibo Nunes, do PL, com quem a gente conversa agora. O deputado está ao vivo aqui conosco. Obrigado, deputado, em primeiro lugar, pela presença, pela entrevista. Boa tarde. Boa tarde, quem agradeço sou eu. Boa tarde a todos os ouvintes da Oeste. Uma honra estar com vocês. Queria que o senhor detalhasse para a gente, deputado, para começar a proposta, exatamente o que é que prevê o texto. A PEC 48, ela propõe o seguinte. Artigo 53, imunidade parlamentar, que muitos magistrados não respeitam. Porque o que diz o artigo 53? O parlamentar é imune por quaisquer palavras que pronuncie. Pois muitos dizem que tem que ser na tribuna, tem que estar dentro da Câmara Federal. O deputado ou o senador é 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, nós aumentamos para quaisquer palavras e em qualquer lugar. Ponto. O magistrado, quer dizer o juiz, o desembargador ou o ministro do STF, que não cumprir a Constituição, olha o absurdo, tem que chegar a esse ponto. O ministro que não cumprir a Constituição, não respeitar, perderá o seu cargo sem remuneração, que muitos juízes perdem o cargo, mas continuam com o absurdo. Então, é um absurdo. Então, perde cargo sem remuneração e, ainda mais, ficará durante 5 anos sem poder exercer qualquer função pública. Aí, mas não é um absurdo isso? Não está forçando demais a imunidade total? Não. O parlamentar pode ser preso em flagrante delito, pode ser preso ou por crime inafiançável. Depois, cometeu um crime, ofendendo honra ou crime grave, tem a nossa comissão de ética que nos julga. É a competência nos julgar e podem cassar o nosso mandato, entre outras coisas. Pode liberar, como foi o caso do Daniel Silveira. A Câmara liberou a prisão dele para o STF, com o meu voto contrário. Então, é simplesmente para que respeitem o artigo 53. Queremos o respeito entre os poderes. Só isso. Dizer que é inconstitucional? Então, é inconstitucional punir quem não cumpre a Constituição? Deputado, convido aqui para a conversa também os nossos comentaristas, começando com o Diego Tavares. Sua pergunta, Diego. Deputado Bibo Nunes, boa tarde, um prazer conversar com o senhor aqui no Jornal da Oeste. Prazer, deputado, o senhor acabou de citar aí a prisão do Daniel Silveira, do deputado Daniel Silveira. O senhor entende que existe uma culpa também do parlamento nessa relativização que nós temos hoje da imunidade parlamentar? Parlamento, ao permitir, por exemplo, a prisão do Daniel Silveira, que fez declarações reprováveis, sim, contra o Supremo Tribunal Federal, mas que, revestido pela sua imunidade parlamentar, mesmo assim, o parlamento liberou o STF para prendê-lo, nas palavras do senhor. O senhor não acha que existe uma culpa também do parlamento nesse sentido? Eu não acho, eu tenho certeza absoluta. Tanto é que no dia da cassação, eu usei a tribuna na liderança, dizendo que ali estava começando a desmoralização do Poder Legislativo perante a sociedade brasileira, virando um capacho do STF, porque nós permitimos a cassação de um colega, quando nós deveríamos colocar ele na comissão de ética, para ser julgado pela nossa comissão de ética. Foi uma grande vergonha e fez com que nós perdêssemos a moral também perante o povo brasileiro. Foi um grande absurdo, um grande erro, porque o direito a falar é o mínimo que nós temos que ter. Imagine se não tivesse imunidade parlamentar. Quantos deputados estariam presos hoje? Quantos senadores estariam presos? Bruno Musa. Deputado, boa tarde, muito obrigado. Eu acho que a gente chegou num nível de absurdo tão grande que tudo que o senhor está fazendo, que eu o parabenizo, obviamente, é simplesmente o óbvio, fazer valer a Constituição que já lá está escrito. Ou seja, não tem nada de demais, o senhor está fazendo o que já deveria cumprir, não deveria, como parlamentar, termos que perder tempo com alguma coisa que já está lá escrito, mas enfim, é o Brasil de hoje. Eu queria entender, primeiro, parabenizá-lo por isso, o segundo como é que o restante dos parlamentares tem entendido isso, inclusive os da oposição, porque não adianta, não muda nada ser de esquerda, direita, diagonal ou cima ou baixo, como eu brinco, a Constituição deveria ser cumprida, porque isso afugenta investimentos e piora a vida de
todo mundo, especialmente dos mais pobres. Eles não veem um absurdo em meio a isso? Olha, para apresentar uma PEC precisa 171 assinaturas. Tem 3 PECs tramitando, algumas há 3 meses, 6 meses, uma até 1 ano, que conseguiram 50, 60 assinaturas no máximo. Em 2 tardes, eu consegui 187 assinaturas. O coautor eu coloquei o Marcel Van Hatten, que está aí no vídeo, pelo fato do que aconteceu com ele. Mas essa minha proposta já tem uns 6 meses. Por que não apresentei antes? Porque eu não via clima. Eu sentia que não conseguiria as assinaturas naquele momento. Muitos parlamentares receosos. Quando eu senti que os parlamentares estavam criando coragem, vendo que estavam sendo menosprezados, desrespeitados, eu coloquei em assinatura. O próximo presidente da Câmara, o Hugo Mota, também já assinou. As lideranças todas assinaram. Quem não assinou, que é um grande absurdo, porque estão olhando como algo ideológico, não tem nada de ideológico. É respeito ao legislativo, respeito ao artigo 53. A esquerda, praticamente ninguém assinou. Por quê? Uns disseram para mim, não quero complicação com o STF. E eu digo na lata, porque tem o rabo preso, tem culpa no cartório. Para não assinar isso aqui, só parlamentar que tem medo ou culpa no cartório, que tenha que estar amedrontado pelo STF. Eu não tenho rabo preso, minha vida é ilibada, tenho uma conduta muito séria, então eu quero apenas o quê? Que o senhor Alexandre de Moraes está no vídeo, ele respeite a Constituição. Ele que é um guardião. É querer demais pedir o respeito à Constituição? Chegar ao absurdo, que já mudamos, será pela 3ª vez a mudança do artigo 53? Que no início o artigo 53 dizia o seguinte, o parlamentar é imune pelas palavras. Em 2001, por aí, mudou por quaisquer palavras, porque interpretavam hermenêutica a valer por aí. Aí agora, por quaisquer palavras, e para deixar bem claro, o magistrado que não respeitar a Constituição tem que perder o mandato. Principalmente o ministro. Se o ministro não respeita a Constituição, como é que não vai perder o mandato? E sem remuneração. E 5 anos sem exercer cargo público. Tem cabimento isso? Mas é o Brasil que nós vivemos hoje, onde um poder quer exacerbar, onde o ministro ele é vítima, ele julga, ele investiga, faz tudo. Está tudo errado. O que eu quero é simplesmente o lógico, o respeitável, a equidade. E os magistrados, tenho certeza que 95% concordam com o meu pensamento. E tenho certeza que agora vai para a CCJ, depois uma comissão especial, vamos aprovar, e também no Senado. Porque o que eu quero apenas isto, respeito entre os poderes. E o parlamentar que não assinar vai sofrer comigo. Por quê? Tem medo do quê? Tem culpa no cartório? Você cometeu algum crime? Então saia, você não pode ser parlamentar. Eu estou aqui pela causa, para que tenhamos, de fato, um parlamento puro, honesto e respeitado. E respeitando os demais poderes também, e sendo respeitado, evidentemente. Diego. Deputado, nós criamos uma péssima cultura aqui no processo legislativo brasileiro, no sentido de que existe uma etapa hoje no legislativo que é submeter uma lei produzida ao judiciário. Praticamente toda lei que toca algum grande tema, ao final do processo, ela é contestada no judiciário que, sob pretexto de apreciar a constitucionalidade da lei, acaba definindo aquilo que vai passar a vigorar e aquilo que será rejeitado. O senhor já tem uma resposta a esse tipo de situação para essa PEC, caso essa PEC seja aprovada e, posteriormente, o Supremo Tribunal aderir inconstitucional? Qual seria uma resposta do parlamento caso isso ocorra? Olha, a primeira coisa, é inconstitucional pedir para que se cumpra a Constituição? Estou errado em pedir para que cumpra a Constituição? O que tem de ilegal isso? Apenas deixando bem claro, porque chega de juízes hermenêuticos que ficam interpretando a seu bel prazer a lei. Se quiserem fazer leis, venham se candidatar ao Legislativo, porque quem faz as leis é o Legislativo e eles têm que julgar e cumprir as leis. Está tudo errado. O que eu quero é que exista equidade e respeito. Inconstitucional. Se eu quero punir quem não cumpre a Constituição, não tem fundamento algum.
Muito bem, aí a palavra do deputado Bibo Nunes, entrevista aqui ao Jornal da Oeste. Obrigado, viu, deputado, pela presença. Boa tarde. Uma honra, sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho de vocês. Um trabalho pelo Brasil verdadeiro, um Brasil honrado, digno e patriota, digno de todos nós que queremos apenas o melhor para todos e nivelarmos por cima. Forte abraço, Feliz Natal desde já. Obrigado, deputado. Boa tarde.